Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vivendo na América. E você também vai estar assistindo no Instagram da Faça Seu Visto. Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos mudando um pouco a dinâmica do canal Vivendo na América. Ficamos um período sem gravar vídeos, até mesmo porque os conteúdos eles não são diferentes, né, relacionados a visto. E hoje, como eu falei para vocês no vídeo anterior, nós estamos no primeiro vídeo do nosso canal, né, que eu intitulei, né, de Na Minha Sala. Por que isso? Porque realmente nós estamos na sala da minha casa, onde eu vou trazer pessoas, né, no qual aqui nos Estados Unidos, especificamente em Orlando, na Flórida, todos sabem que é onde eu vivo. Eu tenho amigos e tenho também, além de amigos, irmãos que, além das suas histórias, eles têm também a sua vida secular, os seus trabalhos. E hoje, né, eu tenho o prazer de trazer para vocês, no primeiro programa aqui. Que privilégio. Um privilégio. Meu amigo Claudinho, Cláudio, seja bem-vindo ao canal Vivendo na América, Faça Seu Visto. Se apresenta aí, Cláudio, fala um pouquinho de você e aí a gente vai bater um papo. Legal, obrigado. Primeiro, uma boa tarde para vocês. É um privilégio estar aqui nesse primeiro episódio do programa, na minha sala, né? É isso aí. Parece programa de futebol, né? Parece, né? Mas não é não, gente. Então é uma honra estar aqui participando desse programa e podendo passar um pouquinho de informação, um pouco da nossa vivência, experiência aqui nos Estados Unidos, né? Eu já moro aqui nos Estados Unidos fazem 6 anos, trabalho como consultor financeiro, sou casado, tenho 2 filhos e venho atendendo muita comunidade brasileira, ajudando com vários processos de consultoria, de planejamento financeiro, sempre pensando na proteção familiar e pensando no futuro, tanto para crianças quanto para adultos. Enfim, esse é o meu trabalho, eu estou aqui para ajudar as famílias a prosperar e ter segurança e viver sempre em tranquilidade aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Bom, o Cláudio, gente, eu chamo ele de Claudinho, vou chamar de Claudinho porque tá na minha casa, né? Tá na minha sala, então eu vou chamar de Claudinho. O Claudinho, ele hoje, né? Ele é uma peça fundamental na vida da nossa família, porque ele nos abriu os olhos para algumas coisas. A gente sempre, eu falar como homem, né, Cláudio? A gente sempre pensa nisso, a gente fala, não, eu sou muito novo, né? Isso vai demorar muito, isso nunca vai acontecer comigo, né? Quem nunca disse isso? Eu já disse isso 1 milhão de vezes, né? E nós temos um amigo em comum, eu vou convidar ele, o Ronaldo Fiore, para a minha sala. E através do Ronaldo, nós jogamos bola também lá com a igreja, todo mundo sabe que eu participo da Graça Fellowship. Isso aí é outro assunto. Vou trazer também o pastor da minha sala. Vou trazer o pastor André aqui na nossa sala. E nas terças-feiras, a gente jogando bola, um dia o Ronaldo pegou e falou desse projeto, desse propósito, né, que o Cláudio atua aqui em Orlando. E me interessou muito, até mesmo porque eu sou casado, todos sabem, tenho 3 filhos, né? Minha filha mais velha já casou, vive na Alemanha, mas eu ainda tenho o Henrique, tenho a Alice e tenho a minha esposa também. Então isso era um assunto que sempre ficava na minha cabeça, né? Se acontecer algo comigo, o que eu faço? E um dia o Ronaldo até falou do Cláudio para mim e nós tivemos a oportunidade. Hoje eu não vou trazer o Cláudio pessoa física, né? Vamos dizer assim. Eu vou já aproveitar, Cláudio, convidar para um outro na minha sala para você falar um pouco da sua trajetória imigratória, legal, né? Da sua história imigratória, que tem tudo a ver com o nosso canal também. Com certeza. Mas o que eu queria hoje, de verdade, porque isso é um assunto muito importante, é trazer para vocês que nos seguem no Instagram e no canal do YouTube e que tecnicamente já vivem nos Estados Unidos, ou você já tem aí uma projeção, né, de vir para os Estados Unidos aí nos próximos 6 meses, 1 ano, que você comece a amadurecer isso, que você comece a pensar nisso. Eu fiz com o Cláudio, ele vai até aqui hoje, eu que fiz questão de gravar, porque ele trouxe aqui o meu book, né? E eu queria, Cláudio, que você... Aí, ó, que bonito, ó, personalizado. Alexandre Nardi aqui. Eu queria que você falasse para eles, Cláudio, um pouco especificamente da área, sabe? Da sua consultoria, da área onde você pode nos ajudar. Eu já sei, né? Mas eu não vou falar aqui, quem vai falar é o Cláudio.
ensinar eles ou abrir os olhos, né? Que eu acho que esse é o primeiro passo. A gente precisa primeiro mudar a mente e abrir os olhos, que foi o que aconteceu comigo. Então, fica à vontade, fala um pouquinho do seu trabalho, um pouco do que você faz, e aí depois vamos aqui para a parte prática. Legal. Resumidamente, eu vou trazer a ideia, qual é o conceito do meu trabalho, o que eu falo e qual é o propósito desse trabalho que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Trabalhei no mercado financeiro no Brasil por 25 anos, vim para os Estados Unidos, fiquei fora 2 anos desse mercado financeiro e acabei voltando para fazer o que eu sempre gostei, porque quando você faz alguma coisa com paixão, as coisas fluem, as coisas acontecem, é muito mais gostoso. Eu encontrei um propósito muito grande nesse trabalho, que é ajudar as famílias. Então, o que eu mais faço hoje é realmente o que o Alexandre falou, é abrir os olhos das famílias, dos provedores de renda dentro de casa, para algumas situações que podem vir a acontecer, né? A gente nunca está preparado para alguma coisa inesperada, um acidente, algo, né? Tudo que é fora da nossa rotina, a gente nunca está preparado. Só que a gente tem que pensar antes de alguma coisa acontecer conosco. Então, basicamente, qual é o trabalho que eu faço com as famílias? O trabalho é orientação financeira. O que é essa orientação, essa consultoria financeira? É a gente montar um planejamento de forma que a família esteja protegida, né? Que o provedor de renda, que às vezes é só o pai, ou às vezes é só a mãe, ou às vezes são os dois que têm renda em casa e têm filhos, o que acontece quando um dos dois deixa de trabalhar ou tem algum problema que ele se ausenta da família, no caso de morte mesmo. Como que essa família fica aqui nos Estados Unidos? Como que essa família consegue se sustentar? Como que essa família paga o aluguel? Como que essa família paga o mortgage, sendo que a pessoa principal, que era o gerador, provedor de renda, ele não está mais na família. Gerando a renda, né? Não tem mais a renda, né? Então, a gente vê muitos casos de GoFundMe, que a pessoa que era o provedor deixou a família e aí todo mundo tem que fazer, arrecadar dinheiro para ajudar essa família, né? Então, o trabalho que eu faço, ele é muito voltado para isso, para a gente montar uma estrutura financeira através de seguros de vida com benefícios em vida, que é o mais importante, que ele cobre doenças graves, doenças críticas, acidentes graves. E aí você cria um planejamento de forma que você tenha uma reserva de emergência através das apólices de seguro, e aí você consegue de alguma maneira suprir qualquer eventualidade que você tenha na tua vida, né? Fora isso, a gente também faz o que a gente fez para você, né, Alexandre? Que é um planejamento de investimento, né? Então, as pessoas que estão morando hoje nos Estados Unidos já teve a sua vida lá no Brasil e tudo, mas quando muda para cá, a gente tem que pensar o que vai ser da nossa vida quando a gente chegar aos 60, aos 65 anos. Aposentadoria, Aposentadoria, é isso aí. Literalmente isso. A gente veio não dá para trabalhar até os 100, né? Não dá para trabalhar, ninguém quer e ninguém aguenta, né? Deus me livre. Então a gente começa a fazer um planejamento já pensando quando chegar aos 65 anos, porque o governo aqui é muito parecido com o do Brasil. Se você depender da aposentadoria do governo aqui, provavelmente vai ter um problema financeiro muito sério. É muito baixo, né? Muito baixo. Você sabe qual que é a média de aposentadoria nos Estados Unidos? $700. Uau! Sabe uma coisa importante? Vou pegar um gancho aqui. Eu sempre fui na Disney e eu sempre achei lindo e maravilhoso os senhorizinhos trabalhando na Disney, Oportunidade de trabalho, que né? país maravilhoso, que né? Bênção, né? O cara ali com 79 anos trabalhando. No Walmart. No Walmart tem muito aqui. E eu nunca parei para pensar do outro lado dessa história. Porque eu sempre olhei só esse lado. Eu falei, melhor trabalhando que em casa, né? Sem fazer nada. Mas na minha percepção, eu sempre achava que esse cara estava trabalhando por quê? Por opção. Mas ele não está trabalhando por opção. Até mesmo porque com 79 anos ele não está trabalhando por opção. Ele estava trabalhando por necessidade. E quem me explicou isso, né, até em uma das nossas conversas aqui para fechar a nossa apólice, foi o Cláudio. Ele falou assim, não é uma oportunidade. Tal. Ele trabalha porque é necessário. Porque ele não consegue se manter. E isso a gente está falando do quê? De um cidadão que nasceu aqui, mora aqui, teria, né, tecnicamente todos os direitos. Então isso é algo muito importante para você
que acompanha a gente, muitos de vocês são os nossos clientes, né, que vivem nos Estados Unidos. Isso é muito importante para você pensar um pouco mais ali na frente. Outra coisa importante, Alexandre, é sobre filhos. Filhos, Que importantíssimo. nós não falamos, filhos, quem tem filhos hoje, pequeno, a gente monta um planejamento pensando no college, na hora que ele vai entrar na faculdade. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, faculdade é uma conta que sempre vai chegar para os pais. Eu sei, mas então você tem duas opções. Ou você já começa a pagar essa conta e vai diluindo ela, né? Planejando ela para quando chegar aos 18, 20 anos, você já ter uma reserva de capital. Ou quando seu filho chegar aos 18, aos 20 anos, ele vai entrar na faculdade e fala, pai, passei na faculdade, estou feliz da vida, só que custa $40 mil, $60 mil, né? Isso aí. E aí a gente vai chegar e vai falar, e agora? Não tem Então, como. tudo isso envolve planejamento, e esse é o trabalho que eu faço. A gente planeja a vida dos adultos, pensando numa aposentadoria, a gente tem o planejamento para as crianças, pensando num college, e tem todo o planejamento para resguardar a família de eventuais problemas, né? Até estava conversando com o Alexandre agora que eu cheguei. Ontem saiu uma notícia no Gazeta News. Você falou, né? isso. Quem tem acesso ao Instagram, só consultar lá a Gazeta News. @Gazeta News. É um jornal aqui dos Estados Unidos. Que um rapaz que deixou a esposa e 3 filhas, uma de 10, de 12 e de 17 anos. Vou aproveitar, vou pôr a imagem aí na tela para vocês olharem. Essa é a notícia, mas vai lá no Insta lá para você ver. Exatamente. E ele foi cometido de câncer e veio a falecer. A família não tem dinheiro para nada. Inclusive estão fazendo o GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral, para as despesas médicas, despesas de hospital. Então esse é um assunto que eu trago diariamente. Ele era novo, né? Novo. 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. E ele era o provedor da renda de casa. Até a matéria diz isso, né? A Que ele era o própria único matéria provedor, ou seja, a única renda da casa vinha dele. É importante. Então, numa situação dessa, se ele tivesse, né, feito um seguro, um planejamento, a família hoje já está bem, já está segura, já está protegida. Recebendo pelo menos a apólice. Exatamente. Então, assim, é um alerta que eu sempre trago isso para os meus clientes, para abrir os olhos realmente para isso, né? Então, no começo do programa que a gente falou, qual que é o meu propósito, qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é justamente isso, é preparar as famílias, fazer esse planejamento para que, se tudo correr bem, ótimo, lá na frente você vai ter um dinheiro guardado para você, né? Vai ter uma aposentadoria. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ok, você também vai ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência que vai vindo da tua pólice de seguro. Então, esse é o trabalho que eu faço. Tenho trabalhado muito com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Tenho feito um trabalho muito gostoso. É sempre um prazer poder estar ajudando a comunidade, porque a gente vem do Brasil como imigrante. A gente não conhece as leis, não conhece as regras. E a gente sempre acha que a gente não tem direito a nada. Né? E a gente chega aqui e a primeira coisa que a gente sente aqui é, o sistema de saúde aqui é muito complicado. Muito complicado. Então, assim, eu tô aqui para ajudar, para esclarecer, para poder montar uma estrutura que seja bem adequada para cada família. E cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Pessoal, você precisa entender uma coisa, ele é um consultor. Exato. Né? E uma coisa importante, vou deixar claro, ele não vende seguro de carro. Tá bom? Ele cuida de um planejamento financeiro familiar a médio e a longo prazo, entende? Então, esse é o papel do Cláudio, né? Hoje, o propósito que ele segue, que ele, né, graças a Deus, cruzou a nossa vida. E hoje, eu vou, né, tá dando um depoimento. Quando chegou a primeira informação, a Nard, deu tudo certo, né, que você falou, eu virei para a Jane e falei assim, a partir de hoje, eu fico mais tranquilo, né? Por quê? Porque quantas histórias acontecem que o marido sai para trabalhar ou sai de casa e não volta mais, né? Um acidente, alguma coisa. Ninguém está aqui fazendo terrorismo, querendo que ninguém morra, não é isso. Mas existe um ditado que diz o quê? Para morrer, basta estar vivo. Basta tá né? Então, nós temos que pensar nisso. Infelizmente, na cultura brasileira, né, nós não temos isso como uma instrução na escola, uma instrução na faculdade, de fazer esse planejamento, de ter um seguro, de ter uma previdência que vai, eu vou chamar de previdência, mas não é, né, não tem nada a ver com previdência, mas ele te mostra, tá passando aí os bombeiros, ó,
E é na minha sala, gente. Eu não vou editar o vídeo, não vou cortar, Deixa não vou tirar aqui atrás. Não vou tirar o ruído, tá? Então, assim, pensa nisso, né? O intuito desse vídeo, por que eu quis trazer isso? Porque eu me preocupo muito com a minha família. E eu tenho certeza que todo pai e toda mãe que está assistindo esse vídeo também se preocupa. Aí você deve estar pensando assim, pô, deve ser caríssimo. Não é. Vamos dar um exemplo prático. Esse é um negócio legal. Isso é legal. Vamos dar um exemplo prático, porque muita gente tá falando assim, pô, vocês são tudo ricos, vocês moram aí. Não. Primeiro que eu quero trazer para vocês o quê? A mentalidade. Lá em Romanos, né? Eu sou cristão, todo mundo sabe. Se você não sabe que eu sou cristão, eu sou cristão. E toda a minha vida é baseada na Bíblia. Então, assim, lá em Romanos diz o quê? Que a gente tem que mudar a mente. Quando você começa a mudar a mente, você começa a mudar a vida. Então, o que eu quero trazer aqui, o intuito desse vídeo, trazer o Cláudio aqui na minha casa para falar com vocês. Primeiro, não é para vender nada. Primeira coisa é para que vocês comecem a mudar a mente de vocês, tá? Então, não é um absurdo. Já garanto para você, porque eu não sou rico, não sou milionário. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, vamos pegar eu como cobaia aqui. Eu tenho 43 anos hoje. Se eu quisesse parar com 65 anos ganhando, sei lá, $5.000 por mês, quanto mais ou menos você acha que eu deveria colocar em uma dessas aplicações? Gente, isso aqui é só uma... Eu peguei ele no susto agora, ele tá até com uma cara tipo assim... Tô fazendo conta aqui, ó. É um valor médio, gente, não vai ser exato. Vai ser mais de $1.000 por mês? Não. Dá uma média aí, Cláudio. Eu sei porque foi o que eu fiz, então por isso que eu puxei o Cláudio. Hoje, inclusive, eu estava fazendo um planejamento de um amigo meu, lá de Windermere, 40 anos de idade. Certo, ó, mais novo que eu, tem mais tempo aí. 40 anos, e ele falou para mim, Cláudio, eu quero colocar $1.000 por mês. Com quanto que eu vou me aposentar aos 65 anos? Quanto que eu vou ter de renda? De rendimentos mensais. De rendimento, porque ele tem juros compostos, ele tem uma proteção da bolsa. Enfim, toda uma matemática. Tem uma série de coisas que envolve o produto, é o plano indexado. Mas com $1.000, no caso dele, ele conseguiria tirar $2.000 por mês de aposentadoria. Tá vendo? Então, isso é uma média de aplicação. Isso. Tá? Isso é um processo onde você vai ter que sentar com o Cláudio, ou via Zoom, ou presencial, se você estiver aqui em Orlando, ele vai te atender. Eu vou colocar aqui no vídeo, ó, o Instagram do Cláudio, eu vou colocar todas as informações no descritivo do vídeo. Você pode entrar em contato, segue ele no Insta, começa a ver o canal do YouTube dele, ele está começando a colocar muito conteúdo, tá tudo na descrição. Então, se você quer entender um pouco mais, aprender um pouco mais e se proteger, essa é a pessoa certa. Eu falo porque tá aqui o meu processo, né? Inclusive eu vou assinar o contrato agora, né? Cláudio vai trazer ali, vamos assinar o contrato. Ele trouxe aqui, ó. Não aparece o valor aqui, né? Não, mas tá aqui, ó, Alexandre Nardi, tá vendo? Esse é o meu contrato, tenho aqui o número da minha policy. Eu vou assinar aqui porque eu queria registrar isso. Porque eu zelo muito, né, pela minha família e também, né, pelo futuro. Obrigado, Cláudio. Esse aqui fica bom. Obrigado. E esse aqui é... Parabéns pela sua decisão. Valeu. Sua família está protegida, você está protegido, está fazendo um planejamento para o teu futuro. E é isso que a gente vem. Então, o que eu fiz? Eu sentei com o Cláudio e falei assim, eu quero algo para mim, eu quero algo para minha esposa e eu quero algo para minha filha. O meu filho já tem 20 anos, já tá trilhando outra coisa, ele não vai seguir o caminho do college, não é o que ele quer, mas a Alice tem 5 anos, né? Então eu fiz uma policy para mim, cobrindo meus filhos e a minha esposa, eu fiz uma para minha esposa também, cuidando da gente, e eu fiz uma para minha filha também, cuidando do college dela. Então, é muito importante, né, você entender que às vezes você abre mão de algumas coisas ou faz um incentivo, né, uma força maior, e você vai guardando um pouco de dinheiro quando você chegar lá na frente, né? Essa é a visão que eu tenho. Quando você vai chegar lá na frente, seu pai,
seus filhos, né, sua esposa, ou eu como pai, a gente vai olhar para trás e falar assim, pô, ainda bem, né, que eu fiz alguma coisa. A gente falou desse planejamento. Vai falando aí que eu vou abrindo aqui. Eu dei um exemplo aqui de $1.000, né, mas é importante dizer que muitas pessoas fazem planejamento de $300 por mês, de $500 por mês, de $200 por mês, e a gente faz sempre uma revisão anual desses planejamentos. Por isso que eu sou um consultor financeiro, e ano a ano a gente vai estar acompanhando a tua evolução, o teu processo, né? Então, muitas pessoas começam com valor menor, depois vai aumentando e vai incrementando eu sou um desses. Eu isso. comecei menor e vou escalonando isso aí. E tem pessoas que querem, num primeiro momento, talvez buscar só uma proteção, né? Então faz uma apólice de seguro que ele busca só a proteção, com as coberturas de doenças graves, que são os benefícios em vida. E aí eu sempre trago esse exemplo que eu acho fantástico. Assim, as pessoas não têm ideia quanto custa uma apólice, né? Então falar, deve ser muito caro para ter toda essa proteção. Eu fechei essa semana um caso com $300 mil de cobertura, que envolve todas essas coberturas para uma pessoa de 30 anos de idade. Você tem ideia de quanto que ela vai pagar por mês? Não faço ideia. Eu posso fazer ideia pelo meu, que é mais... Eu sou mais velho, né? Mas fala aí. Eu vou falar aqui, $300 mil de cobertura, com todas as doenças graves, ela gastou $62 por mês. É uma mixaria. É um tanque de gasolina. E aí, eu sempre uso esse exemplo nessa proporção de valores, porque ela falou para mim, Cláudio, eu vou ter 300 mil de cobertura, todas essas proteções, e é só eu deixar de ir no McDonald's ou comer uma pizza, às vezes com meus filhos, por mês. Para ter toda essa proteção. Eu falei, é exatamente isso. E às vezes as pessoas acham que é muito caro. Isso. E não é, às vezes é um lanche, é uma pizza que você economiza para você ter a sua proteção, para a sua família ali estar assegurada. Ou às vezes o cara até tem o dinheiro, e né? Tem, né? Falta a informação, né? É isso que é o mais importante. Se você não quiser fazer nada, não faça. Mas a partir de hoje, você vai ter a informação. Então, que você entenda isso, né? Que é uma oportunidade de você dormir mais em paz, né? Ter mais uma tranquilidade, se planejar financeiramente. Eu quero aos 65 anos, né? Já falei isso pro Cláudio, eu quero aos 65 anos pegar o meu motorhome, né? E viajar para onde eu quiser nos Estados Unidos. Eu não quero ter que trabalhar até o fim da minha vida. Então, por isso que eu vou dar um gás maior agora, que eu sou mais novo, que eu vou fazer mais esforço agora. Só que daqui a alguns anos, são só 22 anos, 23 anos. Olha só, passa muito rápido. E em 23 anos eu sei que eu e a minha esposa, né, vamos estar sossegados. E o mais importante, a nossa filha também, que é a mais nova, também já vai estar com o college dela já resolvido. Ela escolhe. Quer estudar, estuda, não quer estudar, não estuda, mas pelo menos a nossa parte está feita. Quando você tem o que é o mais importante de tudo isso, dessa nossa conversa, é vocês entenderem o que esses produtos podem trazer de benefícios para vocês e que eles existem, porque a gente vem do Brasil, no Brasil é muito diferente, eu trabalhei com isso lá também. E aqui ele é outra coisa, é um outro nível de produtos, de coberturas. Então, assim, o importante é conhecer, entender como isso pode ser benéfico para a tua família, para a tua vida, e aí fica mais fácil depois você falar assim, quero ou não quero, né? Sim, a gente não está vendendo nada aqui, a gente só está falando, trazendo a informação e falando a importância de conhecer um produto desse, de conhecer uma estratégia financeira dessa aqui nos Estados Unidos, para quando chegar lá na frente aos 65, você fala, putz, e agora? Aí eu vou ter que trabalhar na Disney, Walmart, na Publix. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, justamente de ajudar essas famílias já a se estruturar desde já, a se programar e tal. E tá todo mundo, de certa forma, vivendo com um pouco de tranquilidade, né? A mesma sensação que você teve quando você fez a sua apólice, falou, pô, tá aprovado, o Cláudio me ligou, tô tranquilo. Eu também tive. Quando eu cheguei aqui, eu gosto de seguro, sempre gostei. Quando eu fiz a minha apólice, cara, quando eu recebi o papel, igual você está recebendo a sua pasta, eu cheguei para minha esposa e falei, Renato, graças a Deus, meu. Tá aqui, ó. Aconteça o que acontecer, a gente está seguro, está protegido, não vai dar nenhum problema para vocês. É isso que importa, galera. E é uma sensação maravilhosa. Para mim, o momento mágico de todo o planejamento, tudo que a gente faz, é isso aqui, ó. Quando eu chego,
entrego a pólice. Feito. Processo. E protejo mais uma família. Eu sei que hoje todo mundo aqui na casa do Alexandre está protegido, está seguro, está feliz, né? E está planejado. E já dei o contato do Claudinho para minha esposa, para minha filha, para todo mundo. Aconteceu alguma coisa comigo, liga pro Claudio. Pode ligar. Não vai acontecer nada. Eu vou andar de Airview nos Estados Unidos inteiro ainda. Gente, Isso aí. Obrigado demais. Esse foi o primeiro na minha sala. De um jeito diferente, eu também estou aprendendo, né? Eu vou fazer isso aqui cada vez melhor e crescer ainda mais com informação, com histórias, né? O Cláudio já, antes ali a gente estava na mesa da cozinha conversando, ele já prontamente quer participar do Na Minha Sala, mas falando do Cláudio, né? Um pouco da história dele, dessa carreira dele no Brasil. Eu sei que ele era um cara lá de um grande banco no Brasil, né? Sim. Houve até uma disputa para ele conseguir vir embora, porque os caras não queriam largar ele de jeito nenhum. Seguraram um ano, né? Seguraram um ano. Então tem uma história atrás disso aqui. E tem todo o contexto, né, da família dele. Tem uma história fantástica do filho dele também, na área do esporte. Então tem muita coisa legal que eu gostaria, né, de trazer pessoas. Mas não é qualquer pessoa, né? Porque na minha sala não vem qualquer um. Então são pessoas que a gente conhece, a gente caminha junto, são amigos nossos. Então eu gostaria de agradecer a sua paciência e que, acima de tudo, se você não entendeu nada, entenda uma coisa: você precisa pensar no futuro da sua vida, no futuro da sua casa, da sua família, tá bom? Deus abençoe vocês. Todas as informações do Claudinho, ó, tá aí embaixo no vídeo. Segue o Instagram dele, segue o YouTube, vai atrás. E se você está nos Estados Unidos, você pode conversar com o Claudinho ainda hoje ou amanhã. É só você chamar o Claudinho e agendar uma conversa com ele. Legal. Tá bom? Despede aí, Cláudio. Obrigado, queria agradecer a oportunidade e para mim foi um privilégio estar participando do primeiro episódio na minha sala. Eu fiz questão porque isso para mim é muito importante. Pois é, teve um peso grande. Muito peso. Então eu me coloco à disposição, né? O Alexandre vai colocar meu telefone, meu Instagram, vai colocar todas as informações. E eu fico à disposição, quem mora aqui, a gente pode se encontrar pessoalmente, pode ser pelo Zoom, enfim, eu adoro encontrar pessoas, adoro conhecer pessoas. Ah, você que é nosso cliente, seguidor, mora na Califórnia, mora em outros lugares, não tem problema. Faz online. Ele faz online, ele vai te atender. Isso. E nós temos muito cliente no norte. Quem sabe vocês não pegam aí 3, 4 clientes, o Claudinho pega o carro, pega o avião, vai aí conhecer vocês. Como eu viajo muito, de repente eu vou estar em alguma dessas regiões aí. A gente Claudinho já viaja muito atendendo muitos clientes, então pode ser que vocês tomem um café aí perto, tá bom? Obrigado, gente, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos. Gostou? Adorei, show. Muito bom. Valeu, galera, Deus abençoe e fiquem na paz. Até mais. Valeu.